Graça e paz, amados. No último vídeo, eu pedi para que os irmãos interagissem um pouco e trouxessem também um tema que quisessem ouvir sobre uma mensagem trazida da parte de Deus. E uma irmã estava conversando comigo e ela me disse, eu queria algo que me falasse um pouco da minha história. Algo que me motivasse a entender o que é a cura. Algo que fizesse com que eu entendesse o que é o processo de cura e o que é o processo de aceitar esse Jesus dessa forma. Então é para ti, amada irmã, que eu trago hoje essa mensagem da parte de Deus. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero falar um pouco da depressão. O mal desse século. Aquilo que se chama hoje o mal desse século. A depressão, ela é um estágio de abatimento, de enfraquecimento, tanto físico quanto espiritual. E toda depressão, ela tem uma raiz, ela tem um foco, ela tem um lugar onde ela desenvolve isso na vida de uma pessoa. Seja na sua fase na infância, seja na sua fase da adolescência, seja na sua fase madura. Essa depressão pode vir através de um relacionamento, pode vir através de uma ferida, de uma palavra de alguém. E antes de trazer a mensagem para essa amada irmã, e ela sabe, ela pediu que eu não falasse o nome dela, mas eu creio que o Senhor vai tocar no teu coração, amada. E você vai entender um pouco da veracidade de quando eu afirmo a você que não importa a intensidade da tua ferida, que não importa, amiga, a situação em que tu te encontra hoje. Se tu verdadeiramente... Um beijo, Priscila. Abrir o teu coração. Se tu verdadeiramente acreditar, não do que tu vai ouvir somente da minha boca hoje. No final da mensagem, tu dobrar os joelhos, dizer, Deus, eu ouvi tanta coisa, mas eu mais do que ouvi, Senhor. Eu quero entender os teus propósitos. Eu quero entender a tua palavra de uma forma, Senhor, que isso venha impactar a minha vida e a minha história. E quando eu falo de cura, quando eu falo de perdão, eu falo de uma área vivida pela minha vida. Eu não falo apenas de uma coisa que eu li. Então é isso que eu quero dizer para você nessa manhã, amada irmã. O que eu vou te dizer hoje é algo que aconteceu na minha vida, daquilo que o Senhor fez. E na profundidade do encontro, de ter um encontro com a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Eu fui abusada pelo meu pai, dos 9 aos 14 anos. Cheguei na minha adolescência a gerar uma criança que faleceu. Ela viveu 34 dias, pois tinha o mesmo sangue. Mas o que eu quero te falar é sobre esse processo, esse estágio da depressão. O primeiro estágio, você para de acreditar. E talvez você pare de acreditar nas pessoas, talvez você pare de acreditar em você mesmo. Nessa circunstância, com 11 anos, eu parei de acreditar até em Deus. Eu não acreditava mais nas pessoas, porque aquele que havia sido gerado por Deus para cuidar de mim, para me amar, para ser o meu protetor, para ser aquele que me acolhia, foi exatamente aquele que o inimigo da minha alma e da tua alma usou para me machucar, para me ferir. Foi o meu pai de sangue que me criou. E com 11 anos eu entrei, amada irmã, numa fase de depressão tão profunda. Eu me lembro de, com 11 anos, ter dobrado os meus joelhos. E naquela época eu sei que orei, porque hoje eu sei o que é orar. E eu me lembro de ter dito para Deus, Deus, se tu existe. Eu dei uma lista de coisas enormes que Deus podia fazer com meu pai. Sem ceifar a vida dele, porque eu era criança e a criança sabe perdoar. Se você der um tapa numa criança e daqui a pouco você dá um abraço nela, como criança ela te perdoa. E como criança, eu ainda com 11 anos, lembro que dobrei os meus joelhos e clamei a Deus para que ele ficasse aleijado, para que ele não entrasse no meu quarto. E ali eu dei uma lista enorme de coisas que Deus podia fazer. E você sabe, amado, o que Deus fez? Nada. Com 11 anos, eu, Silvana, conheci um Deus paralítico, um Deus sentado numa cadeira de roda, um Deus incapaz, um Deus insensível, um Deus que não se compadecia com a dor e com a infância de uma criança que não sabia o que estava acontecendo. E esse foi o primeiro estágio da minha depressão, o de deixar de acreditar. Eu deixei de acreditar numa vida diferente daquela. Eu deixei de acreditar no ser humano que tinha que proteger e amar. Eu deixei de acreditar em Deus. E eu me tornei uma máquina de destruir pessoas.
Eu não sabia ser esposa, eu não sabia ser mãe, eu não sabia ser amiga, eu não sabia ser auxiliadora, eu não sabia ser companheira, eu não sabia ser nada a não ser alguém que sabia ferir outras pessoas, porque haviam me ferido. E por muitos anos eu carreguei essa depressão. Depois desse primeiro estágio, que você deixa de acreditar, você passa para o segundo nível, que é onde você se culpa. Você se culpa por se sentir fraco. Você se culpa por se sentir incapaz. Você se culpa por se sentir imóvel diante de uma circunstância. Eu me sentia culpada e muitas vezes fiquei pensando qual atitude eu havia tomado para que tivesse desencadeado aquele sentimento no meu pai. Eu parava para analisar, será que foi um colo? Será que foi um abraço que eu dei no meu pai? O abraço de quando um filho vai abraçar o seu pai. Será que foi nesse abraço que ele confundiu? E quando nós trazemos a culpa para nós, isso faz com que a dor ela se torne menos intensiva. Quando nós nos culpamos, quando nós nos punimos, nós retiramos do ombro da outra pessoa a monstruosidade. E esse é um estágio da depressão muito perigosa, porque muitos acabam tirando a sua vida nesse estágio. Se você fazer uma pesquisa, 85% das prostitutas que hoje estão na beira da estrada vendendo o seu corpo para ter um prato de comida, ou simplesmente para saciar a droga que o seu corpo precisa, para fugir da lacuna que há dentro delas, foram abusadas na sua infância, ou na sua pré-adolescência, ou na sua adolescência. 15% tiram a sua vida. Eu fazia parte das 15%. Glória a Deus, eu não conheci a droga, eu não conhecia a prostituição, e creio porque Deus sabia o meu limite, como Deus sabe o teu limite, o limite de cada ser humano. O Senhor sabia o quanto isso já havia me destruído e quem eu era, até ter um encontro com Deus. E eu quero te dizer, amado, eu não sei para onde vai esse vídeo, quem vai ouvir. Não existe vida sem o Senhor. Talvez você tenha tudo, talvez você tenha o dinheiro, talvez você tenha os amigos, talvez você tenha tudo em volta de ti e você acha que não precisa de Jesus. Mas sabe quando você descobre que precisa do Mestre? Quando você fecha os teus olhos, quando você vira para dormir no lado da tua cama, quando o teu esposo já dormiu, quando os teus filhos já cessaram para dormir, quando é só você e Deus. Naquele momento, naquele silêncio, na calada daquele silêncio, se você se perguntar naquele momento, aquele é o momento certo de saber se você é feliz e se você verdadeiramente não precisa de Deus. Mas eu te afirmo que não existe vida sem o Senhor. E que você pode ter tudo, mas se você não tiver Jesus, se você não caminhar com Jesus, eu não estou te falando de você estar dentro da igreja. Porque muitos estão hoje dentro da igreja, mas não estão com Cristo. E é de Cristo que eu venho trazer essa mensagem nessa manhã, nesse horário do almoço. É de Cristo, é de Jesus Cristo, é de um Deus que transforma, é de um Deus que cura, é de um Deus que muda a minha história e muda a tua história. É de um Deus capaz de tirar aquilo que o homem não consegue entender. Porque quando eu enterrei Jesus naquela cadeira de rodas, Deus naquela cadeira de rodas com 11 anos, e não podia mais crer num Deus possível, até o dia que eu pudesse encontrá-lo de novo, ninguém conseguia pregar para mim. As pessoas que vinham me falar de Jesus recebiam logo uma bufetada, não uma bufetada física, mas espiritual, porque eu vinha com muitas perguntas sobre elas e muitas respostas as pessoas não conseguiam me dar. As pessoas não sabiam dizer por que eu havia passado por aquilo. Então eu quero te dizer que se você tem passado por circunstâncias e por situações que o homem não consegue te dar resposta, que o homem consegue apenas te ouvir e chorar perto de ti, eu quero te dizer que Jesus tem um propósito na tua vida. E que talvez hoje no meio desse deserto escaldante, talvez nesse momento em que você se encontra, você não consegue entender. Mas eu quero te afirmar diante de um Deus vivo, diante de um Deus real, que você, entregando a sua vida para o Mestre, você vai entender que antes que os teus ossos se formassem, no ventre da tua mãe já havia um projeto traçado para a tua vida. E que no decorrer de uma história com Cristo, Ele vai te mostrar. Porque hoje eu sei
Eu sei que Deus não escolheu aquela vida para mim. Foram as escolhas dos meus pais, que por tantos anos negaram Jesus e não aceitaram Jesus para ver uma transformação na minha infância, na minha história de lá. Mas depois que eu aprendi o que era certo e errado, eu virei a face para Jesus. Muitas vezes eu neguei ouvir a voz daquele que tinha uma vida nova para mim. E é desse Jesus que eu venho te falar nessa hora. E o terceiro estágio da depressão é o estágio em que nós paralisamos. Muitas crianças permanecem anos dentro do abuso sexual, dentro da sua casa, porque elas estão paralisadas. O nível de depressão que elas chegaram é tão grande que não tem vida, não tem saída, não tem uma história além daquilo que elas estão vivendo. Mas eu quero te dizer que Jesus é um Deus que transforma. Quando eu vim para o Senhor me fez uma promessa. O Senhor fez uma promessa levantando um vaso para dizer para mim: filha, eu curo as tuas feridas. E aquilo, filha, que foi vergonha na tua vida, aquilo que foi afronta na tua história, eu vou fazer, filha, um altar embaixo dos teus pés, e disso farei um grande ministério. Então eu quero dizer, amada irmã, se a tua dificuldade é no teu casamento, se a tua dificuldade é na tua família, se a tua dificuldade seja em que área ela for, eu quero te dizer que Deus está te moldando para o teu ministério. Deus está moldando a tua vida, a tua história, o teu caráter. Deus está te transformando para entregar nas tuas mãos aquilo que Ele tem. Porque hoje, amados, por onde eu tenho passado, por onde eu tenho falado desse Deus que liberta e que arranca as nossas feridas e muda a nossa história, eu quero te dizer que, infelizmente, essa ferramenta o inimigo tem usado para destruir e dilacerar muitas famílias. Mas eu glorifico a Deus pelos vasos que pregam a palavra de amor. Eu glorifico a Deus por aquela mulher que entrou no meu salão, a Jaqueline, que entrou no meu salão um dia e olhou para mim e disse: quão miserável e desgraçada tem sido a tua vida. Mas eu, filha amada, tenho traçado um plano de excelência para a tua vida. E eu, filha, quero curar as tuas feridas. Filha, eu quero te levar por muitos lugares, anunciando o evangelho de transformação, anunciando o evangelho de cura, anunciando o evangelho de entrega. E é esse evangelho, amado irmão, que eu venho falar nessa manhã para você. Talvez nesse momento você precise apenas ter coragem de arrancar a casca dessa ferida, para que o Senhor possa curar com um bálsamo a ferida que há dentro de você. E se você aceitar Jesus, e se você aceitar a sua palavra na plenitude em que ela se encontra, porque muitos pregam prosperidade, muitos pregam tantas coisas, mas esquecem de pregar o perdão. Não há vida com Cristo sem o perdão. Eu quero te falar que ano passado eu estive diante do meu pai, diante daquele que me machucou, diante daquele que por muitos anos me escravizou, numa vida escravizada na mão do meu inimigo, segurando uma corrente de ódio. Eu quero te dizer que quando eu estive diante dele, porque eu pedia isso para o meu pai que está no céu, quando eu o encontrei, eu disse: Deus, se o meu ministério é real, eu quero ganhar o meu pai para Jesus. E ano passado eu pude estar diante dele. E quando eu olhei nos olhos dele, e ele disse: filha, é tu que estás aqui. E eu pude dizer: pai, eu vim falar de um Deus que cura. Eu vim te falar, pai, de um Deus que mudou a minha história. E eu vim te anunciar esse evangelho pleno. Eu quero te dizer, amados, que ouvir ele confessando Jesus e poder fazer com ele essa oração foi a coisa mais linda que aconteceu depois da minha salvação. Fora as outras coisas que o Senhor nos apresenta todos os dias. Porque isso ficou marcado na minha história. Eu pude terminar o livro que o Senhor havia me dado, que é a verdade que cura e liberta. E um dia você vai tomar posse desse livro para poder ler. E ali você vai conhecer todos as trajetórias e como foi essa cura do Espírito Santo na minha vida. Mas eu quero te falar, amados irmãos, que eu tive que ouvir a voz daquele que havia me chamado. Porque ele disse um dia: filha, tudo que eu tenho para ti, e os lugares que eu tenho para te levar, e as coisas que eu tenho para fazer, e o ministério da palavra que eu tenho para com a tua vida, tu precisa me dar o teu coração na totalidade em que ele se encontra. E eu quero te dizer, amado, que quando Deus fez aquela cirurgia, era eu e Deus de joelho. Eu dizia: Deus, eu não consigo perdoar. O Senhor colocou, o Espírito Santo colocou um espelho diante dos meus olhos. E Deus trazia cenas
da minha infância, onde meu pai me feria. E eu chorava e dizia: Deus, eu não consigo. E no mesmo instante o Espírito Santo trazia cenas de quando eu machucava as pessoas. Cena de quando eu machucava o meu esposo. Cena de quando eu machucava minhas filhas dentro de casa. E quando eram cenas que eu machucava, eu dizia: Deus, me dá mais uma chance. E o Espírito Santo trazia outra, daquelas que havia me machucado. E quando o Espírito Santo retirou o espelho diante dos meus olhos, eu não era diferente do meu pai. Eu havia ferido tantas pessoas quanto a intensidade da minha ferida. E talvez você hoje não consiga amar a sua família por traumas da sua infância. E talvez hoje você tenha vontade de liberar isso no seu coração e não consegue. Mas eu quero te dizer, apenas dobra o teu joelho e diga: Senhor, eu não sei nem como fazer. Mas o teu Espírito Santo, que é o Consolador, que é aquele que nos ensina, que é aquele que tu enviou, Jesus, quando tu subiu ao céu, para nos confortar, para nos consolar, para nos ensinar, que ele venha me ensinar e arrancar isso do meu coração, para que a tua palavra, Senhor, possa ser revelada diante dos meus olhos, para que a minha vida seja um altar onde o Senhor goste de estar assentado. Amados, muito hoje que estão dentro da igreja, até nos altares do Senhor, pregando o Evangelho de Deus, se não perdoarem e se não lançarem perdão, porque Jesus disse sim: se tu fores trazer a minha oferta ao altar, e ali tu lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai lá e conserta com ele. Vai lá e conserta com ele, e depois vens e entrega a minha tua oferta. Se tu não perdoares o teu irmão, tampouco o teu Deus que estás no céu há de te perdoar. São as palavras daquele que morreu na cruz por mim e por você. Então, amados, eu não sei o que tem no teu coração, mas o Senhor te conhece. Estamos chegando no final do ano. As famílias têm que estar reunidas, não para dividirem presente, não porque Deus quer que você vá lá e compre um presente na loja para dar para a pessoa, mas porque Jesus morreu naquela cruz, para que eu e você tivéssemos comunhão com o nosso sangue, para que eu e você tivéssemos comunhão com a nossa família. O diabo veio para essa terra para destruir, para dividir, para dilacerar uma nação, uma geração. Mas Jesus Cristo morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos uma vida restituída, para que eu e você tivéssemos uma história mudada. Deus ainda está curando a minha família, através da cura, através do perdão sobre a vida do meu pai, sobre a minha vida. Porque eu quero te dizer, amado, maior é para você a alegria de perdoar. Maior é para você arrancar do seu coração isso que te fere todos os dias, do que aquele miserável receber das tuas mãos o perdão. Recebe muito mais aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Porque o perdão é dom gratuito de Deus. E quando ele enviou o filho dele a morrer naquela cruz, ele lançou sobre ti o perdão das tuas iniquidades, do teu pecado. E tu não era merecedor. E quem é você para não perdoar aquele que te feriu? E quem é você para não abraçar aquele que te machucou? Quando eu perdoei ele antes de estar diante dele, antes de eu começar a anunciar o Evangelho, porque eu dizia para Deus: eu não quero ser só mais uma, Senhor, dentro da tua igreja. Eu quero verdadeiramente perdoar, eu quero verdadeiramente arrancar isso da minha vida. E hoje, por onde eu testemunho, eu quero te dizer que, infelizmente, isso é uma arma poderosa que o inimigo tem usado para dilacerar famílias. Muitas são as famílias que têm esse tipo de abrigo dentro da sua casa. E eu quero te falar mais um. Quando o ser humano sabe de um abuso sexual, a primeira coisa que ele faz é proteger o adulto e abafar a criança. Porque ninguém quer ser filho de alguém que fez isso. Ninguém quer ser irmão de alguém que fez isso. Mas nós, como cristãos hoje, temos que entender que há um processo a ser curado. E quando nós sabemos esse tipo de informação, nós temos que ir até aquela criança e socorrer ela. E abraçar ela. E abraçar aquela infância destruída. E eu quero te dizer, amados, inúmeros são os casos que chegam até mim. Inúmeras são as situações que eu me defronto de pessoas que olham para mim e dizem: como tu conseguiu? Eu não consigo. Eu não conseguia, amadas. Eu não conseguia, amado irmão. Mas o Deus que desce do céu
o Deus vivo que se apresentou para mim, o Deus de Jó que se levantou, enfim, daquela cadeira e estendeu a mão para ele, o Deus de Jacó, o Deus de hoje, o Deus eterno, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Deus eterno e por toda a eternidade será rei, exaltado sobre as alturas. O dia que eu pude abrir os meus ouvidos para ouvir a voz dele. E o dia que eu pude arrancar esse punhal do meu coração e dizer, então, Senhor, entra na minha vida, mas não entra apenas num cômodo da minha casa. Tenha, Senhor, liberdade de permanecer aqui e fazer o teu altar. No momento em que eu abri o meu coração verdadeiramente para Jesus, esse Espírito Santo de vida, esse Espírito Santo de verdade me ensinou a perdoar. Eu e você não conseguimos, mas o Espírito Santo de Deus, aramanto shekeitei, oxandaramá shekeitei teramanto shekei, aramanto shekei teramanaia. É esse Deus que derrama sobre mim e sobre você a graça verdadeira de Deus. É esse Espírito Santo que nos ensina a perdoar como nós fomos perdoados por aquele que morreu naquela cruz. E eu quero deixar essa mensagem para você que está em Salmo 40. 2, que diz assim: tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero te dizer, amado, que não importa o que passou na sua vida, na sua história. Não importa o que você está passando agora. Se você não consegue entender, não entenda. Apenas aceite o processo de Deus. Se você não consegue entender o que Deus está fazendo hoje, apenas levante a sua mão e diga, Senhor, eu estou aqui. Eis aqui a minha vida. Usa-me da forma que tu queres, Senhor. E tu vais ver, amado irmão, o que Deus vai fazer na tua história. Ele vai te dar um novo cântico. Ele vai direcionar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. E Ele vai fazer daquilo que foi tristeza. Tenha convicção disso. Pedra sobre os teus pés e alicerce para um ministério. Porque Deus é um Deus que nos chama para um propósito. Deus é um Deus que nos chama para uma vida transformada pelo poder do seu evangelho. E que esse testemunho seja para a tua vida e para a vida de muitos que hão de ouvir. E se você, amado irmão, conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, divida com essa pessoa. E se você quiser me chamar pelo Face para conversar, para ser ministrado, para receber uma oração, para receber uma palavra direcionada para o seu coração, eis-me aqui, como disse Samuel. E se você quiser deixar aí um tema ao qual você quer estar ouvindo uma mensagem, daquilo que você precisa, uma dúvida que você tem no seu coração, deixa aí o seu comentário, deixa aí a palavra que você quer ouvir e nós vamos crescer junto e nós vamos aprender junto, porque assim cresce o reino de Deus, todos abraçados em comunhão, um aprendendo com o outro. Que a paz de Cristo e o amor de Jesus Cristo seja contigo na tua vida. Um abraço, em nome de Jesus.